Energia. A gente nem para pensar, né? Mas tá em tudo. Movimenta os carros, acende a luz de casa, alimenta o nosso mundo. É, assim, a base da vida moderna. Só que todo esse poder tem um preço. E é um preço que a gente paga com a nossa saúde e com o futuro do planeta. Então, bora mergulhar a fundo para entender de onde vem a nossa energia e principalmente quais são as consequências das nossas escolhas. E esse preço, olha só que forte isso que o Instituto Pense aponta. Ele não é pago de forma igual por todo mundo, não. A poluição do ar, as mudanças no clima, tudo isso bate mais forte justamente nos mais vulneráveis. As crianças que estão ali, em pleno desenvolvimento, acabam sentindo esses impactos de um jeito que pode marcar a vida inteira. É algo muito sério. Tá, mas vamos dar um passo atrás. O que é energia, afinal? De um jeito bem simples, é a capacidade de fazer as coisas mudarem, de fazer acontecer. Ela não some e não aparece do nada, ela só se transforma. Pensa assim, a energia do sol vira eletricidade, que acende uma lâmpada, e vira luz e calor. É um ciclo que está rolando o tempo todo e que sustenta tudo que a gente conhece. Ok, para a gente entender esse preço que estamos pagando, a gente precisa olhar primeiro para quem mandou no jogo por muito, muito tempo. Por séculos, o nosso mundo moderno foi construído em cima da queima de carvão, de petróleo, de gás natural, os famosos combustíveis fósseis. Eles deram para a gente um poder gigantesco, não dá para negar. O problema é que agora a conta chegou. E uma das principais maneiras de transformar esses combustíveis em eletricidade é nas usinas termoelétricas. O conceito é até bem simples, na verdade. Pensa numa panela de pressão gigante. Você queima alguma coisa para gerar um calor absurdo, esse calor ferve a água e a força daquele vapor todo gira uma turbina. E essa turbina gera eletricidade. A peça-chave aqui é o calor. E o que a gente queima para gerar esse calor, bom, é aí que mora o problema. E o que o Brasil queima nessas usinas? Olha só os dados. O gás natural lidera, com mais da metade. Ele é o menos pior dos combustíveis fósseis, mas ainda assim polui. E depois dele, a gente vê uma dependência forte de derivados de petróleo, como óleo diesel e óleo combustível. E, claro, o carvão mineral. Esse aí é um dos grandes vilões da história do clima. E o resultado disso tudo tá aí, nesse número. 58 milhões de toneladas de CO2. Foi isso que a geração de energia com fósseis jogou na nossa atmosfera em um único ano, em 2021. É um peso que a gente nem consegue imaginar direito, né? Mas o impacto disso no clima, esse é bem real. E aí, no meio dessa discussão toda, aparece uma personagem bem polêmica, a energia atômica. É difícil saber se ela é heroína ou vilã, porque de um lado, se usada para gerar energia em usinas, ela é limpa, não solta gás de efeito estufa, mas, do outro lado, a gente tem a sombra de desastres como Chernobyl, o acidente com Césio 137 aqui mesmo em Goiânia e, claro, o uso em bombas atômicas. É uma energia poderosa, mas com um risco gigantesco. Uma verdadeira faca de dois gumes. Bom, diante de todos esses desafios, para onde a gente olha então? A resposta, felizmente, está na própria natureza. Vamos virar a página agora e entrar na segunda parte da nossa análise para ver como o sol, o vento e a água estão chegando para desafiar esse reinado dos combustíveis fósseis. E a primeira grande concorrente, que aqui no Brasil é super importante, é a força da água, a energia hidrelétrica, né? Ela basicamente usa o movimento dos rios, um recurso que a natureza está sempre renovando, para gerar eletricidade em uma escala enorme. E como é que funciona? É uma obra de engenharia realmente impressionante. Primeiro, se constrói uma barragem gigante para segurar a água do rio, formando um reservatório imenso. Depois, essa água é liberada de forma controlada por uns dutos, e ela desce com uma força absurda, girando as turbinas. E aí, é só transformar esse movimento em eletricidade que viaja por todo o país. Só que, claro, nem tudo são flores, e essa tabela mostra bem o dilema. Do lado bom, é renovável, a água está sempre lá e depois de pronta, o custo para operar é baixo. Mas o lado ruim pesa bastante. O impacto para construir uma usina dessas é gigante e permanente. Altera todo o rio, inunda áreas enormes de floresta, tira pessoas de suas casas e até emite metano. Por isso que, apesar de importante, muita gente já não vê a hidrelétrica como a grande solução para o futuro. Saindo da água e indo para o ar, a gente tem o vento. A energia eólica usa a força do vento para gerar eletricidade. Sabe aquelas turbinas gigantes que a gente vê em algumas paisagens? Então, é disso que estamos falando. Ela transforma a energia do movimento do vento em energia elétrica.
A ideia é a mesma de um moinho de vento antigo, só que numa escala monumental. O vento bate naquelas pás enormes e faz o rotor girar. Esse movimento é transferido para um gerador, que converte tudo em eletricidade. E o melhor, sem queimar uma gota de combustível. É o vento puro fazendo o trabalho. E, de novo, a gente tem os dois lados da moeda. A parte boa é óbvia, não polui o ar, ajuda a gente a não depender de uma fonte só, mas tem os desafios. O principal é que não venta forte o tempo todo em todo lugar, né? Então ela depende muito do local. E tem um impacto ali na vizinhança, o barulho que as pás fazem e a preocupação com os pássaros. É uma solução excelente, mas tem que ser no lugar certo. Beleza. Agora vamos falar da fonte de energia mais democrática e abundante que existe, o nosso Sol. Energia solar fotovoltaica é essa tecnologia que parece mágica, que consegue transformar a luz do Sol direto em eletricidade. E como essa mágica acontece? Bom, quando a luz do Sol bate na placa solar, ela agita os elétrons que estão ali no material. E essa agitação toda, esse movimento dos elétrons, cria uma corrente elétrica. Simples assim. É a conversão mais direta possível da luz em energia que a gente pode usar na tomada. As vantagens aqui são muitas, né? O sol é uma fonte que não acaba, não faz barulho, não polui e é ótima para lugares isolados. O grande calcanhar de Aquiles é a noite e os dias de chuva. A produção para. O custo para instalar está caindo bastante, mas o grande desafio tecnológico do momento é como guardar essa energia de forma barata e eficiente. Quem resolver isso, muda o jogo. Ok, a gente viu as tecnologias. Mas e no mundo real, como isso está acontecendo? Agora vamos focar num exemplo que é o nosso. O Brasil não está só participando dessa corrida, está se tornando um verdadeiro protagonista global na transição para a energia limpa. E não sou eu que estou dizendo não, olha só esse gráfico da Agência Internacional de Energia. A projeção é que nos próximos anos, de toda a nova energia renovável instalada na América Latina, o Brasil vai ser responsável por, pasmem, 65%. É mais da metade, é um protagonismo muito claro. E quando a gente fala da energia solar distribuída, sabe, aquelas placas no telhado das casas, dos comércios, aí o número é ainda mais maluco. O Brasil responde por quase 90% de tudo que está sendo instalado na região. Aquele sol forte que a gente sempre teve está virando uma oportunidade de ouro. E a liderança do Brasil não para na eletricidade, não. Tem também os biocombustíveis, como o nosso velho conhecido etanol. A expectativa é que o país seja responsável por 40% de toda a expansão mundial nesse setor até 2028. Ou seja, a gente está mostrando para o mundo como limpar a matriz energética também dos transportes. Bom, a gente viu o problema, viu as tecnologias, mas essa transição toda vai muito além de placa solar e turbina de vento. A peça final desse quebra-cabeça, a mais importante de todas, somos nós. Pois é, a verdadeira virada de chave, o motor dessa mudança toda, não está nas usinas, está na sala de aula. Porque de que adianta ter a melhor tecnologia do mundo se a gente não tiver uma sociedade que saiba usar, que entenda a importância? Ensinar as crianças de onde vem a energia que elas usam, isso não é só uma aula de ciências, é formar a base de uma geração que vai entender de verdade o poder e o preço da energia. E com isso a gente chega na pergunta final. As ferramentas, a tecnologia para um futuro com energia mais limpa, elas já existem, estão aí. A engenharia já fez a parte dela. Mas a grande questão que fica no ar é, será que a gente está construindo a geração, a consciência necessária para usar tudo isso? A resposta para essa pergunta é o que vai de fato definir o nosso futuro.